Olá, queridos. Retornamos aqui para estudar um pouco mais sobre o conhecimento de Deus, né? Temos visto que Deus é imenso no seu ser. E é isso que eu quero tratar hoje, a imensidade do ser de Deus, a grandiosidade do ser de Deus. E dentro da imensidade do ser de Deus, existem vários pontos doutrinários, mas nós vamos abordar um aqui apenas, que é a sabedoria do Senhor. O como saber como é a sabedoria de Deus, o que traz para nós? Né? Quais são os bens, os benefícios para a nossa alma? Conhecer que Deus é sábio, infinitamente sábio, o que traz para nós? Então esse é o assunto, né, desse nosso vídeo, dessa nossa conversa, né, hoje. O primeiro ponto, o Senhor é sábio e pesa, analisa, né, os nossos feitos. Primeiro livro escrito por Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus é o Deus da sabedoria e pesa todos os nossos feitos, né, na balança, na sua justiça. Ele conhece a origem do nosso pensamento, do nosso desejo, das nossas palavras. Ele sabe se eu tenho apenas a aparência de alguém piedoso, mas estou escondendo, procurando através de uma piedade falsa, escondendo a realidade de uma arrogância. Ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Isso pode nos trazer medo, mas eu acho que é melhor trazer reverência. Medo não. Medo eu tenho quando eu não quero mudar. Mas reverência, quando eu sei que Deus sabe a origem do meu pensamento, Deus sabe a origem dos meus gestos, das minhas atitudes, isso deve trazer para mim segurança. Porque como eu sou frágil, e sei que Deus sabe que sou frágil nos sentimentos, eu posso buscar, né, na fortaleza de Deus. Senhor, eu tenho esse pecado da arrogância, eu quero me aparecer. Por favor, não permita isso comigo, que os meus sentimentos sejam nobres e não sentimentos que tentem encobrir, né, alguma coisa arrogante minha. Então, isso é bom, saber que Deus pesa os nossos feitos e que Deus sabe do nosso íntimo, isso é maravilhoso, né? Nos dá muito mais segurança nas mãos deste que é Pai. Se assusta, se me dá medo, é porque eu não estou pronto e nem disposto a mudar, a ser transformado. Mas se eu tenho reverência a esta sabedoria imensa, eu estou disposto, né? Estou para fazer a vontade do Senhor. Segundo ponto, não podemos esquadrinhar o seu entendimento. Nós jamais vamos desconfiar ou então criar uma régua, uma medida, uma fórmula para saber como Deus vai agir com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Jamais vamos saber disso. Isaías 40, versículo 28 fala assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Um exemplo prático disso, né? Se nós estivéssemos numa rua escura e encontrássemos na mesma rua uma pessoa perseguindo os cristãos. Houvesse uma loucura aqui no governo, o governo proibisse os cristãos de exercer o seu cristianismo, né? E nós encontrássemos ali o ministro da repreensão, ou o ministro que era responsável por repreender, né, o cristianismo. Encontrássemos só nós e ele na rua. E entre ele e eu tivesse um belo de um pedaço de um caibro no chão.
E na hora que estivéssemos andando sozinhos na rua e desse um apagão, a luz do poste apagasse, o que em nome de Deus nós faríamos? Quer dizer, usaríamos o nome de Deus. Nós não pegaríamos esse caibro e daria o fim nesse ministro? Exatamente isso estava acontecendo quando um fariseu chamado Saulo foi perseguir os cristãos. E no meio do caminho, uma luz muito forte brilhou, ele caiu literalmente do cavalo e Deus o transformou. Na nossa justiça particular, nós mataríamos Saulo. Em nome e para o benefício do cristianismo, nós até pensaríamos em matar o apóstolo Paulo. Mas como o texto diz que nós não podemos esquadrinhar o entendimento de Deus, Deus, na sua justiça misericordiosa, ele transformou um perseguidor num perseguido. Ele transformou Saulo no apóstolo Paulo. É isso que o texto está nos dizendo, embora em Isaías, está dizendo que a gente não consegue esquadrinhar o entendimento de Deus. Deus já tinha o plano na vida daquela pessoa. Então Deus sabe muito mais do que nós. Nós temos o nosso pensamento muito limitado. E com relação às minhas necessidades particulares, Deus me entende? Mateus capítulo 6, versículo 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, aos gentios, aqueles que não têm conhecimento de Deus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades. Nesse texto que ele está falando que não devemos ser ansiosos quanto a vestir, comer, o texto que Jesus fala, olha, observem os pássaros, as flores do campo, é exatamente aqui contra a ansiedade. Deus conhece o nosso a nossa necessidade muito antes de pedirmos. É por isso que Deus muitas vezes fala não para as nossas orações, para os nossos pedidos, porque Ele sabe o que esse pedido atendido faria com a nossa alma. É por isso que às vezes Ele fala, espere, porque sabe que ainda não é hora de atender esse pedido. Nós não amadurecemos ainda para ter esse pedido aceito. Não é assim? Se nós moramos numa rua assim, muito inclinada, e uma criança de 2 anos, nossos filhos, netos de 2 anos, pedirem uma bicicleta de 2 rodas, eu vou dar para ele andar na rua? É claro que não. Mas esse meu não é um espere. Depois que ele crescer, depois que ele tiver equilíbrio, depois que ele souber andar, aí sim ele vai ganhar a bicicleta de 2 rodas. Então, assim como nós cuidamos dos pequeninos e falando muitas vezes não, a criança às vezes ela vai puxar a toalha da mesa, e vai cair o prato, vai cair o garfo, vai cair a faca em cima dela, ou ela quer pegar um garfo para comer, mas ainda não, ela tem que comer com colher, só depois ela vai ser introduzida a usar o garfo. Então Deus muitas vezes desespere para as nossas orações exatamente por causa disso. Ele quer o nosso amadurecimento espiritual para recebermos a bênção que estamos pedindo. Ele tem um propósito para tudo e não dá para a gente esquadrinhar o entendimento do Senhor. E por fim, Deus conhece os planos ardilosos dos sábios contra aqueles que querem estes sábios que querem destruir o cristianismo ou a sua própria vida. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: e outra vez, dizendo mais uma vez, instruindo novamente Paulo, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Todo pensamento em vão, não vai dar nada. Não vai dar em nada. Ele tenta arquitetar um plano mirabolante para destruir este, aquilo, aquilo outro, mas não vai dar em nada. Porque Deus conhece
Então, queridos, não se desesperem. Não precisamos ficar desesperados, porque a imensidade da sabedoria de Deus traz para nós segurança. Ele está de olho em tudo. Ele olha a nossa fragilidade e nos fortalece. Ele olha as más intenções dos inimigos da fé e os destrói. Significa que todo plano arquitetado desses inimigos da fé, por mais sábios que sejam, são em vão. A palavra vão quer dizer soco no ar. Não acertou, né? Deu um soco no ar. Errou, foi em vão, foi à toa. Queridos, vale a pena conhecer Deus. Vale a pena conhecer a sabedoria de Deus. Vale a pena tentar entender, forçar a nossa mente para entender a imensidade do nosso Deus. Quanto mais vejo que Deus é grande, mais eu vejo que eu sou pequeno. E quanto mais eu vejo que sou pequeno e que Deus é grande, mais eu vou dar valor ao versículo que diz que nós estamos na palma da sua mão. A nossa vida está na palma da mão do nosso Deus. Ó Pai bendito, nós engrandecemos pela imensidade da tua sabedoria. O teu ser, ó Deus, é inatingível pela nossa mente. E isso não deve nos assustar, mas deve nos dar reverência. Quanto mais tentamos conhecer a Ti e conhecemos de Ti, e quanto mais o Senhor se der a conhecer a nós, mais a nossa fé e comunhão deve crescer. Permita, Senhor, que isso aconteça, para que a nossa arrogância seja jogada no mais profundo abismo e a nossa humildade, a nossa submissão a Ti cresça a cada dia que passa. Cuida de cada um de nós, nos abençoando desta forma. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, queridos, e até o nosso próximo vídeo, encerrando esta pequena jornada sobre o conhecimento de Deus.